Sabara Show. Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário e hoje a gente vai falar de uma das minhas obras favoritas, que é Bakuman. Mas é muito importante você não confundir Bakuman com Bakugan, que é outra coisa completamente diferente, tá? Junto comigo está o Sogeking. E aí, galera, a gente hoje vai falar daquele mangá, daquele anime que é a versão japonesa do American Dream, né? É o Nihon no Yume, que é ser mangaka e ficar com uma idol. É isso aí. E junto conosco também está o Seiji. Eu sei, eu acho que eu já gravei esse podcast. Já. Pra quem está ouvindo, precisa agradecer que o Spotify finalmente correu atrás das licenças de direitos autorais de podcast. E aí ele solicitou que a gente removesse 8 episódios. Este é um deles, tá? Que a gente gravou há muito tempo, tá? Uns 3, 4 anos atrás. E quem editou colocou umas musiquinhas que não tinha direito, tá? Então a gente aproveitou pra regravá-lo, tá? Porque é uma obra que precisa ser falada, discutida e relembrada. Mas antes eu só quero lembrar que, pra quem não conhece a gente, está ouvindo a gente pela primeira vez, nós somos o Subara Show, um podcast que fala sobre animes, mangás e games toda semana, à segunda-feira, tanto no Spotify quanto no YouTube, né? Então, se você nunca nos ouviu antes, aproveite e já se inscreva, tá? No Spotify, clique no botão de seguir, na página do episódio, e aproveite e dê 5 estrelas, porque isso ajuda muita gente, tá? No YouTube, não deixe de clicar em seguir, e também dê uma curtida no vídeo, porque isso também ajuda a gente, tá? Já comente, tanto no Spotify quanto no YouTube, sobre Bakuman. Comente o que você mais gosta, se você viu, se você não viu, se você leu, se você não leu, se viu na época de lançamento ou não, o que você mais gosta na obra, quais são as suas impressões, e assim por diante. Enquanto a gente for discutindo, se tiver alguma coisa que você acha interessante, etc., comente, porque a gente tá sempre lendo, tá? Também não deixe de nos seguir nas redes sociais, @SubaraShow em quase todas as redes, e entrar no nosso servidor do Discord. O link tá no site e também tá na descrição do episódio, tá? A gente tem uma thread lá sobre o episódio, então você pode entrar lá e conversar conosco sobre o Bakuman. Que nem eu falei, esse é um episódio que a gente já gravou, mas eu não tenho problema em regravá-lo, porque eu adoro Bakuman. Tem muitos motivos pelo qual eu adoro. Mas é muito importante pra quem nunca viu Bakuman, pra quem nunca leu, compreender um pouquinho, então a gente só vai dar o conceito do que é Bakuman. Seiji, quer fazer as honras? Bakuman, a princípio, ele é um mangá que fala sobre produções de mangá, né? É um clássico, digamos assim, da Shonen Jump, escrito pelo Tsugumi Ohba e ilustrado pelo Takeshi Obata. Assim, essa dupla, que ela é famosa pela obra anterior deles, que é o Death Note. Já é uma dupla consagrada, e aí eles fizeram uma outra obra sobre o trabalho da vida deles. E é que eles são mangakas. Então eles falaram, explorando sobre como que é esse mundo aí desse mangakas, e no qual a história fala de uma dupla, né, de adolescentes que quer fazer o mangá. Ficar no top lá dentro da Shonen Jump. Cada um também com suas metas pessoais. Mas enfim, é meio que isso, né? Resumindo, Bakuman. Então, vale lembrar que Bakuman é um mangá que saiu logo em seguida de Death Note, né? Então, eles estavam no auge do sucesso, né? Pra quem viveu a era de Death Note, sabe como o Death Note bombou, né? E então, eles puderam fazer o mangá que eles queriam fazer, porque Bakuman é um mangá que não é tão o perfil da Shonen Jump. E, ao mesmo tempo, ele é um pouco autobiográfico, não é explícito, mas é meio que um pouco sobre a carreira deles próprios, né? E isso é bem da hora. Exato, porque Bakuman é uma metalinguagem dos autores, né? Eles é um mangá que fala sobre mangás. E é um mangá que fala sobre eles fazendo mangás, né? E acho que retrata não só sobre os autores, né? Mas também sobre o mundo da Shonen Jump, né? Outros autores que também eram famosos na época, e ainda são, né? Inclusive, né? Então eles pegam muita referência do mundo real, transformam esse mangá numa obra que, claro que é fantasiosa, mas tem bastante inspiração da vida real. E é sobre mangás também ao mesmo tempo. Por isso que é tão fascinante. Eu acho que a primeira vez que eu vi Bakuman, eu não lembro quem me recomendou, eu não lembro por que eu comecei a ver, né? Ou comecei a ler. Eu acho que a capa já me interessou, eu comecei a ler, né? E é um dos primeiros mangás que eu falei, isso aqui é diferente. A gente vinha se acostumando, Death Note é diferente, óbvio, mas a gente vinha se acostumando na época com mangás com shonen, luta, etc, né? Então, é o clássico, né? É poderes, né? É fantasia e assim por diante. Bakuman
pode ser considerado como slice of life, porque ele retrata sobre a vida dos personagens, mas ele ainda é shonen, mas não é um shonen de batalha, e é isso que torna ele diferente. Ele é complexo, ele é profundo, e aí quando você lê, só tá bom. Pelo menos enquanto eu, na época, né, era uma das primeiras obras que eu tava lendo, que era desse estilo, né, dessa forma, eu falei, caramba, os mangás, eles podem ir pra todo lado, sabe? Eles não precisam ser mangás, sabe, de aventura, de exploração de luta, de duelo e batalha, e sobre ficar mais forte. Eles podem ser sobre a vida, eles também podem utilizar os conceitos do shonen, do personagem querer ficar melhor, alcançar os sonhos, assim por diante, mas isso dentro dos conceitos ou dos limites que a vida nos coloca. Então, eu acho super interessante ele por causa disso. Eu não acho que uma coisa interessante de Bakuman é porque ele é muito informativo, né, cara? Assim, pensa numa época que quase não, a gente não usava tanto a internet. Tá, não é, 2008 pra frente, tá, tem bastante. Mas enfim, a gente conseguiu muita informação de como é que é dentro de uma editora lá, né, de publicação de mangá. A gente viu toda a dificuldade, questões técnicas, jeitos de publicar, concursos, participações, fazer o mangá não ser cancelado, manter ele evitar as últimas posições da lista, né, do Table of Contents, sabe? Que senão, ficando muito tempo lá, ele corre o risco de ser cancelado, aí você vai ter que fazer de novo todo aquele processo para poder a revista ser publicada, o mangá ser publicado na revista, para se manter, etc. Então, é uma coisa legal, cara, assim, para quem gosta de mangá, aprender e explorar sobre esse universo que na época a gente não sabia muita coisa e mostrar como a vida de mangaka não é fácil, é difícil pra caramba também. Bakuman me pegou logo de primeira, porque eu sempre gostei muito da parada de entender o contexto cultural, tipo, dos animes, dos mangás, sabe? Entender, tipo, como que é o fã de anime, como que são as pessoas que fazem anime, que fazem mangá, coisas nesse sentido, como que é partes da sociedade, assim, né, voltada a esse ramo lá no Japão. Então, eu já tinha consumido algumas coisas, tipo, como Genshiken, Deishotoku, que são coisas que falam do mundo do anime, não exatamente de anime, exatamente, mas, assim, das pessoas envolvidas naquilo. Então, a ideia de mostrar como que é o mundo dos mangakas e tal, já me pegou de primeira, e os personagens são muito bons, né? São muito cativantes. A dupla protagonista ali, o Mashiro e o Takagi são ótimos personagens. Logo no começo, você já fica ali interessado no sonho deles, no que eles querem fazer, e conforme vai aparecendo os outros personagens, que são os coadjuvantes ali da Shonen Jump também, porra, você fica querendo saber sobre a história que cada um tá contando também, porque cada um tem o seu mangá, né? Eu acho que o que mais me impressiona em Bakuman, não sei se bate isso com vocês também, é ver como os autores eram criativos, porque, cara, ali tem ideias pros caras fazerem um monte de obras que poderiam ser obras lançadas normalmente, e eles usaram só como uma obra de um personagem dentro de uma obra deles. Assim, é muito bizarro. Porque você olha assim, sei lá, o Crow, que é um dos primeiros mangás que aparece, pô, você fala, pô, poderia sair um mangá do Crow. Inclusive, na época, a gente ficava falando, pô, podia sair, não sei o que e tal. Então, os caras são muito criativos, a história é muito boa, e é uma coisa que, pra quem gosta ali da parte do entender um pouco mais do universo ali, é um prato cheio, igual o Sage falou. Em 2008 lá, a gente tinha internet, mas assim, não tinha tanta informação, né? Não dá pra saber. Até hoje mesmo, assim, o Japão é um lugar um pouco fechado, né? Em muitas coisas. Então, você vê ali dos caras que estão dentro da indústria, como que é feita a indústria, pra quem ama mangá, é espetacular. Eu sou grato a Bakuman por compreender mais sobre o universo dos mangás de uma forma clara, né? Porque a gente entra na perspectiva tanto do Mashiro quanto do Takagi, né? Eles começam ali como estudantes, né? E com um sonho, vamos escrever um mangá aí, né? Quem nunca já quis, sabe, quando era jovem, alguma coisa assim, fazer sua própria obra, sabe? Mas de uma forma bem inocente. Vamos fazer, pô, com certeza a gente vai publicar isso aqui, né? Com certeza a gente vai chegar lá. Esses são esses sonhos de infância, sabe? Que a gente, de forma inocente, não sabe a complexidade da coisa, de se fazer, etc. Fala, não, claro que vamos conquistar. E eu acho muito legal que eles, né, como sonhadores, eles levam até a Shonen Jump, né? Só que eles têm um diferencial, de fato. Porque o Takagi, ele é muito inteligente, ganhou prêmios por obras literárias que ele escreve, e o Mashiro, ele já desenhava desde criança e o tio dele era mangaka, né? Então, eles têm algo de diferente. E, de fato, eles são diferentes. Tanto que eles vão falar com o Hattori, né, que é o editor da Shonen Jump, né? Eles escrevem, né, o primeiro one shot e levam até o Hattori, né? E ele vê que eles têm algo diferente, né? É a inocência, sabe, do duel, mas eles têm habilidades ali e vai empoderar, né? Mas eu sou grato porque
porque na perspectiva deles, da inocência, o Mashiro sabe um pouco como é que funciona, mas eles vão aprendendo como é que funciona esse mundo. Então eles são também emergem ali dentro da editorial. A gente aprende o conceito de one shot, que são essas histórias únicas, né? E tem um número de páginas específicos. A gente entende que como é que funciona a separação entre diálogos, os quadrinhos. A gente entende como é que tem que se produzir ali, como é que tem que fazer o desenho. Você faz um esboço, depois você deixa os balões de fala aberto para depois aplicar. Então você vai entendendo esses conceitos, sabe? Bakuman, ele explica bastante pro leitor e pro espectador como é o mercado editorial de mangás. Com o passar do tempo, quando eles começam a publicar mangá, e aí a gente vai entendendo pouco a pouco como são cada um dos processos, né? Olha, vocês têm que fazer capítulos semanais. Os capítulos têm que ser bastante adiantados para não dar problema. Tem um editor envolvido que fica em contato com você, decide o rumo da história junto com você e assim por diante, né? Então você tem que entregar os originais, essas datas, fazer colagem. Você pode ter os assistentes que ficam ali trabalhando junto com você, são freelancers, né? Então você entende muito sobre esse mundo, né? E ainda tem o que o Seiji falou, que uma obra, né, ela surge, geralmente o que acontece na Shonen Jump você começa bem de baixo, então você tenta participar, você tenta adentrar através de um one shot. A Shonen Jump tem bastante one shots, né, que são publicados. Todo mangá famoso, um dia já teve one shot na Shonen Jump, né? E aí, através de voto popular, etc., o editor pode ou serializar aquela obra, então através de uma reunião eles decidem quais obras podem ser serializadas, ou eles decidem, olha, deixa o autor fazer mais um one shot. Pô, você pega o Akira Toriyama, o Manga Theater, tem uma série de one shots dele que ele publicou. Ele publicou muito one shot até publicar Dr. Slump. Então, grande parte dos autores fizeram isso, né? De publicar vários one shots até algum dia ele... Não, isso aqui tá bom pra ser serializado, né? E como eles sabem disso? Através de voto popular. A Shonen Jump, na época, pelo menos enquanto o Bakuman ainda era escrito, os leitores, eles escreviam uma cartinha, né? Então, toda a Shonen Jump vinha com um negocinho pra você votar e você entregava por e-mail, né? Por correio, né? Eles recebiam, computavam e sabiam como é que era o ranking, né? Então esse ranking decidia o futuro das obras, né? Então você entende todo esse background, né, da Shonen Jump. Isso aí mesmo, isso aí é tudo uma questão de cultural, digamos assim, há muito tempo, né? Porque existe toda uma indústria de mangá, né? Com aquelas, principalmente aqueles volumes grandes de almanacs, né? Com todas as revistas compiladas ali, né? Enfim, aí você tem a cartinha ali pra você votar, pra você ter em que posição você tá, pra que você espere que ele consiga se manter mais uma semana, né, para sendo publicado, até você conseguir pegar realmente um mangá que é bom, um estouro, né, que vai ficar durando para bastante tempo, deixar o mangá ficar mais confortável. Então, assim, a gente vê toda essa cultura, que é a vivência do mangá. Como você produz, como você lança, você mantém o cronograma, faz a economia girar, faz todo mundo ter seu emprego, ter todo mundo continuando seus serviços, né? E é legal que a gente vê realmente por dentro da Shonen Jump. O mangá fala, é a Shonen Jump. O anime, ele fala que não é, mas enfim, a gente sabe que é a Shonen Jump, no fim das contas. Putz, o anime não é? Eu não sabia. Ele fala que é outro nome, é parecido, mas assim, o mangá fala, é a Shonen Jump, tem os personagens de Shonen Jump aparecendo ali, cartazes, banners, estão ali, né? Bakuman é lembrado muito por causa disso, né? Ele é um mangá que fala sobre mangás. É a referência, na verdade. É um mangá que fala sobre mangás, que te apresenta como funciona a parte dos mangás, né? O mercado do mangá. E vale lembrar que o grande objetivo dos protagonistas não é só lançar um mangá, né? Eles querem um mangá que consiga ter um anime, porque o par dos protagonistas, né? A menina lá que é a namorada dele, ela é seiyuu, né? Ela é uma dubladora. Eles querem que ela duble o personagem do mangá deles em algum momento. Então essa é a premissa. Então, pra eles, tudo isso não é só pelo fazer sucesso. Tem a questão também dos objetivos pessoais, né? De vida relacionados ao trabalho deles com o mangá. Então, eu posso falhar um pouco a memória, porque, se eu não me engano, no começo, o que eles falam é, a gente quer ter um mangá serializado. A história de Bakuman se baseia no Mashiro não querendo virar mangaka por causa do tio, mas o Takagi convence ele porque ele é apaixonado pela Azuki Miho, né? Que é uma menina que
que sempre estudou com ele e tal, né? Amor de infância, né? Platônico. E aí ele convence ela porque eles apertam a campainha da casa dela e ele se declara. Ele grita, é muito bom. E ele fala, olha, né, vou perseguir meu sonho, vou virar mangaka. Aí ela fala, eu vou ser dubladora, né? E aí, se eu não me engano, a motivação para o Moritaka querer virar mangaka ele combina, ele marca com a Azuki que ele vai desenvolver o mangá dele, o mangá vai ser serializado e que ela vai ser uma seiyuu, uma dubladora, né? Quando esses sonhos se realizarem, eles vão poder ficar juntos. É isso que eles combinam, né? Pra eles não se atrapalharem pra correr atrás dos próprios sonhos, né? É isso, ele fala até casar, se eu não me engano. A gente vai casar quando isso acontecer. Isso. Tem que lembrar que ainda existe mais um background ainda, que o Mashiro, ele tem o tio dele, que é um mangaka, trabalhou bastante como mangaka e morreu. Morreu por quê? Porque ele tinha um mangá, o mangá em algum momento foi cancelado, ele não conseguiu lançar um outro mangá que pudesse mantê-lo, então ele ficou desempregado e a revista realmente teve que despedir dele. E aí ele ficou trabalhando, tentando achar um outro mangá e morreu de exaustão. E esse tio, ele tinha um crush no passado. E ele nunca conseguiu realizar esse sonho de se declarar pra garota que ele amava. E o Mashiro, ele vê essa questão, assim. Não, eu não vou fazer igual meu tio. Não vou morrer por causa disso. Ele vai se declarar pra garota que ele gosta. Coincidentemente, a garota que ele gosta é filha daquela garota que o tio amava. Então tem todo um laço, um destino amarrando essa questão do Mashiro, o tio dele, o sonho de ser um mangaka, a questão da garota que ele ama e já se declara, né? O sonho deles, vou fazer um mangá em que ele vai virar um anime e esse anime vai ser dublado por você. Então, mas eles falam do anime desde o começo? Essa é a minha dúvida. É certeza que eles falam do anime? Fala do anime. Ah, tá. Porque a minha lembrança é que eles falam, a gente vai serializar o mangá e você vai ser uma dubladora. Não, mas é meio que eles falam sobre ter o encontro dos dois sonhos, né? O encontro dos dois sonhos é mesmo que simbolizando o encontro deles dois como pessoas, né? Do relacionamento deles. Então, tipo, tem ela fazer a voz é meio que a condição, vamos dizer assim, pra eles poderem ficar juntos. Porque dubladora é o sonho dela, vai ser dubladora. Agora, o sonho dos dois se realizarem e eles ficarem juntos, é que ela vai dublar a protagonista do anime, da adaptação do anime do mangá escrito por ele. Entendi. Isso eu não lembrava 100%, sabe? Mas é curioso que Mário, olhando isso, parece meio bobo, assim, poxa, que coisa besta, né? Por que eles vão precisar completar o sonho pra ficar real, né? Um dos autores falou, olha, que, de fato, essas promessas existem no Japão, né? De pessoas se comprometerem, olha, a gente vai ficar junto quando a gente chegar lá, quando a gente completar os nossos sonhos, né? E então eles aproveitaram pra fazer isso em Bakuman. Eu acho bonito porque é inocente, né? Então acho que mostra uma certa inocência. Mas eu acho que é o ponto fraco da história. Porque eles não conseguem sustentar por muito tempo esse romance entre o Mashiro e Azuki. Porque, você vê, o mangá, pelo menos pro Bakuman, na minha impressão, parecia que ele não era pra durar tanto. Tal qual eles mostram até no próprio Bakuman. Às vezes a história de um mangá, ela foi feita pensando numa coisa. De acordo com a popularidade do mangá, ele toma outro rumo. E muitas vezes os mangás eles se prolongam muito mais que o necessário, né? Então vão pra outro caminho. Quantas obras a gente já não viu que, olha, era pra ter encerrado nesse arco, mas continuou? O próprio Bakuman, eu acho que isso acontece. E é por isso que eu tenho essa dúvida sobre o anime, sobre o mangá, porque eles conseguem serializar mangás, eles conseguem publicar mangás, né? E eventualmente umas obras deles até vira anime. Só que eles não conseguem completar o sonho porque a Azuki não consegue dublar, vira dubladora ou dublar a obra, né? Então eles até têm que mudar de rumo e assim por diante, né? Parece que isso prolonga muito, sabe? Eu sinto que a fluidez da obra é até ok pra mim, com exceção daquele arco. Tem aquele arco que pra mim é meio que uma barriga, que é do mangaka falso. Que é mais pra ali pro... São 20 volumes, tá, Bakuman? Então é ali pro volume 14, mais ou menos, se eu não me engano. Tipo, é ali já perto da reta final, é um pouco antes do final. É o último arco de Bakuman antes do último, é. Ah, sim, eu não ia lembrar, com certeza. Eu não vou lembrar de algumas coisas, tá, galera? Faz muitos anos que eu li Bakuman, nunca vi o anime. Mas...
Eu lembro que esse arco eu acompanhei assim com uma preguiça e tal. Inclusive, Bakuman eu li essa parte eu já li o físico, porque eu lembro que, sei lá, uns 2 anos, 1 ano e meio depois que saiu o mangá, anunciou pela JBC. Eu tava lendo online e parei pra ler o da JBC. E aí eu fui pegando e tal, e esse final todo eu li inédito, né? E eu ficava, caramba, mano, esse arco não acaba, que não sei o que e tal, mas todo o resto pra mim foi uma leitura bem tranquila, por mais que tenha muito texto, né? E que é uma característica deles, né? Death Note também tem muito texto, mas só esse arco que me incomoda. Eu lembro desse arco, ele é, que não falei, ele é o penúltimo arco, né? Ele não é o arco final, né? O arco final, de fato, é eles construindo um anime de sucesso, é um mangá que estourou, assim, né? Mas esse penúltimo arco é sobre um autor que ele pede na internet opiniões e roteiros pra outras pessoas. Então, um grupo de 10 pessoas, 20 pessoas controlam ali o rumo da história, né? Eu acho curioso porque isso poderia ser transportado para hoje em dia como o uso do ChatGPT para gerar histórias de mangá, sabe? Imagina o quantas pessoas hoje não estão utilizando métodos de geração por LLM pra, sabe, gerar história, assim por diante. Eu fiquei pensando agora que você falou, fiquei pensando no autor do Shingeki, né? Que a galera ficou odiando o final e, tipo, achando que a história era deles, mas a história é do autor, sabe? Você pode não concordar, mas a história não é sua, né? Também tem esse ponto, né? Bakuman, ele também se ressalta por várias coisas. Eu acho que eu falei no comecinho do episódio sobre como ele é um mangá shonen, que não é um shonen de batalha. Ele é um slice of life misturado com shonen. Todos os elementos de uma obra shonen estão presentes em Bakuman. Você tem personagens, uma dupla, que são opostos, né? No sentido de que eles têm personalidades diferentes. O Mashiro é uma pessoa mais, meio, não desleixada, mas é alguém que é preguiçoso em algum certo ponto, tal. Não é aquela pessoa que é super estudiosa, assim por diante, né? Enquanto o Takagi não, ele é a pessoa super CDF, ele que super estuda, tal. Mas o Mashiro é muito talentoso. O Takagi não é necessariamente que ele é talentoso, ele é, na verdade, ele não tem aquela que o pessoal chama de habilidade natural, né? Ele estuda, ele é muito estudioso. A junção dessas duas pessoas é o que torna isso especial, porque um complementa o outro. Tá? A história é sobre os dois se apoiando, né? E é a dupla, né? E eles se desenvolvendo. Você vê, toda a história shonen tem um personagem que ele quer alcançar um objetivo. Naruto quer ser Hokage, né? O Luffy quer encontrar One Piece. E outras obras que derivaram dessas obras também vão meio que por esse caminho, né? E os personagens vão ficando mais fortes, né? E conquistando mais habilidades, assim por diante. Bakuman também é sobre isso. É sobre eles alcançando o objetivo. Mas além disso, eles vão se desenvolvendo ao longo da trama. Takagi vai entendendo mais sobre o processo de roteirização. O Mashiro vai entendendo mais sobre como é que melhora a técnica de habilidade de desenho, como é que ele é mais prático, como é que ele é mais objetivo, como é que ele gerencia os assistentes, né? Então eles também vão evoluindo rumo ao que eles querem alcançar. Não só isso, tem outros personagens, né? Obras como Naruto, One Piece, você vai encontrar personagens com habilidades únicas, né? Personagens que não são do grupo principal, mas são ali em um intermeio, né? Bleach e tal, né? Bakuman também tem isso, tem os outros autores de mangás, né? Que eles conhecem, cada um com sua arte, cada um com seu estilo. E eles viram rivais até. Eles competem ali pelo ranking. Então, eu fico muito fascinado por como os autores eles conseguiram fazer isso com essa obra. É uma obra pé no chão, mas que, apesar de não ter as lutas, né, apesar de não ter essas coisas, você fica empolgado em ler cada parte. Pô, e agora, como é que fica o próximo? Qual o resultado disso? Como é que vai? O mangá te prende, pelo menos eu, né? Eu li mais o mangá do que vi o anime, né? O mangá te prende na leitura, sabe? E uma coisa que eu acho legal que você falou do shonen dele, ele é meio idealizado, né? Se parar pra pensar. Eu duvido que no mercado real seja assim esse mundo tão corporativista, tão unido, né? Entre os mangakas. Assim, vamos unir todo mundo, ó, o Mashiro tá doente, ó, a gente vai entrar em greve por causa disso. Até que ele possa voltar a desenhar. Vamos lá, vamos fazer um plano pra gente juntar todo mundo, pra dar força pro mangaka, etc. A gente vai contra os editores, a gente vai contra tudo ali, a gente vai fazer alguma coisa a favor. Quer dizer, a luta é igual pra todo mundo ali. Não sei, cara. Eu acho meio idealizado, como eu já disse. Às vezes simples, talvez, ou bobinho, não sei. Mas é um shonen. É história legal pra ficar divertida, vai ficar bonitinha, né? Eu acho que é até meio ousado, né? A Shonen Jump ter deixado lançado de uma forma tão idealizada, né? Eu achei curioso, né? Sei lá, cara. Com certeza deve ter passado pro chefia editorial também. Olha, pode isso aqui? Pera aí, vamos ver. Tá, isso pode. Tá, isso não pode. Então, beleza. Mas de resto fica uma história legal. Assim, tem, novamente, bastante informação, mas uma parte romântica.
E bastante batalhinha, ou disputa, na verdade. Disputa. Porque a cada momento vem um novo mangaka, que ele parece difícil, parece complicado, mas a gente só vê que é fogo de palha, alguns deles ali. E não é o desafio. O desafio maior é o Nizuma. É o Eiji. Cara, mas pra mim é onde Bakuman brilha, assim, é nos outros mangakas, sabe? Claro que o Shirogi, né? A Shirogi Muto, que é o alter ego, né, da dupla protagonista, é muito da hora, os mangás que eles fazem, mas você vê os outros mangakas que vão aparecendo, com cada um com seu estilo, eu ficava besta, assim, tipo, de falar, caramba, mano, como pode tudo isso sair da cabeça de dois caras, sabe? Porque, por exemplo, eu gostava muito do Kazuya, que é o que faz mangá de comédia e é preguiçoso, e ele só começou a fazer mangá porque ele tinha cansado de ser um salaryman, e aí ele achou uma jump no metrô, ele olhou e falou, eu posso fazer isso. Só que ele não sabia que era muito difícil, e aí ele se arrepende. Cara, é muito engraçado, sabe? E aí todo o rolê do mangá dele lá da marmota e não sei o que e tal, é muito legal. E aí depois ele tem um interesse amoroso na outra mangaka que aparece. Cara, é muito bom. O Eiji, ele é típico rival, né? O típico rival de anime, assim. O cara que ele é o... Você falou a questão do aprendizado, né, o Mário? Dá até pra fazer um paralelo aí de Shirogi Muto com o Nizuma Eiji entre, por exemplo, Rock Lee e Neji, né? Tipo, o esforço e a genialidade e tal. E tem aquela disputa de egos, que é muito legal também. Pô, eu curto pra caramba os outros mangakas, sabe? Eu acho que é a melhor coisa da obra, assim, de que você fala, pô, os caras realmente usaram toda a criatividade que eles tinham pra criar isso. E é legal porque os autores, eles se basearam em autores da vida real pra fazer esses mangás. Não necessariamente é um pra um, sabe, a relação, mas, por exemplo, você falou do Eiji Nizuma, né? O Eiji Nizuma, ele é, que nem você falou, a pessoa super talentosa que tá sempre no top 1. Dizem que ele foi baseado no Eiichiro Oda, que é o autor de One Piece. Que é um talento tão natural que, sabe, e tá sempre no top 1 e é o carro-chefe da Jump, assim por diante. Esse do mangaka que é preguiçoso, dizem, não sei se é verdade, que é mais parecido com o Togashi. Que será, né? Então, preguiçoso, né? Não quero falar sobre preguiçoso. O cara tá todo ferrado da coluna e tal, né? Mas ele se casou com a mangaka de Sailor Moon. Isso. E esse mangaka do Super, ele também se casou com a menina que escreve, a autora que escreve mangás mais... a outra, e de fantasia, né? Inclusive, só pra aproveitar esse gancho que você falou, pra eu não esquecer depois, tem um mangá que saiu no Brasil de volume só, que é o Sensei Hakusho, da JBC, que mostra um assistente falando como era ser assistente do Togashi, e fala um pouquinho sobre a preguiça dele, sobre como que era o ambiente de trabalho, bem legal, e eu acho que entra dentro do tema. Uhum. Eu gosto que nem você falou, tem aquele autor que, o mangaka que faz coisas de corrida, assim, né? Ele faz traços muito realistas, né? Que ele é loucão, assim, também. Eu acho muito maneiro a arte dele, sabe? Entre outras coisas, são bem realistas, né, na obra. Claro que a história, né, principalmente sobre como os mangakas, eu acho que isso choca muito, né, em Bakuman, como os mangakas, eles vivem do mangá mesmo, é bem impressionante, sabe? Porque eles respiram mangá. É todo dia fazendo mangá, sabe? E das 8 às 8, 12 horas por dia, sabe? Dificilmente eles têm descanso. Mashiro acaba ficando doente, né, em algum momento do mangá, né? Então, a história também é sobre isso, é também sobre a relação de trabalho no Japão e principalmente a de mangaka, que é muito dura, né? Porque o mangá no Japão é uma realidade muito grande, no sentido de o mercado lá, ele é fortíssimo, sabe? De quadrinhos, é muito forte. Então, é muito plausível você ser mangaka. Só que as pessoas, elas evitam ser porque sabem da complexidade que é você serializar uma obra. Então, tem gente que se profissionaliza como assistentes, né? Tem assistentes profissionais que eles mostram no Bakuman e tal, né? Então, você tem uma vida mais regrada, né? No caso dos autores, é loucura. Então, todos os mangakas que aparecem em Bakuman se desdobram ao máximo, né? E o Mashiro é uma dessas pessoas, né? Acaba ficando doente, que nem vocês falaram e tudo mais, né? Então, eu acho que isso também é uma realidade, pelo menos o mangá me trouxe isso, sabe? Uma realidade do trabalho no Japão. Não é essa idealização que a gente acha, caramba, coisa incrível. Não, cara, é maluquice, assim, é muito louco o quanto que, de acordo com o mangá, a galera trabalha muito lá, sabe? Se mata. Eles falavam assim, ó, o sonho de um mangaka é acertar em um projeto, cara, que dê muito certo. Até lá, todo mundo é um apostador. É um apostador que tá apostando a sua vida. E assim, vai ter muitas falhas. Muitas. Porque você não vai acertar de primeiro. E uma vez que você acertou, você tá lá, você vai ter que se manter. E já é outra luta. E é outra batalha. Terrível, difícil. Mantendo por vários anos, até conseguir
estabilizar. Então é uma vida dura a vida do mangaka, se a gente for ver. Na verdade, tem um monte de coisa que é dura ali, porque existe muita gente, então muita concorrência. Então você vai ver a dura realidade do mangaka, que ele pode simplesmente ser cancelado, ele pode simplesmente perder a obra, ele pode simplesmente perder o seu emprego, e uma vez que ele vai perder o emprego, vai voltar de novo a ser um apostador. E ninguém tá garantido nessa história, a não ser que seja um cara muito garantido mesmo, celebrado, na verdade, sim. Ele tem alguns privilégios. Mas mesmo assim, ainda vai tentar acertar um mangá, se vê que pode ter tido o mesmo sucesso do passado. Eu não lembro de muitos mangakas, assim, que, tipo, não sei que são aqueles mangakas consagrados, né? Tipo o Rumiko Takahashi, que tá sempre acertando alguns mangakas toda vez que ela lança. Mas o resto, o Kishimoto lançou Naruto, beleza. Aí ele tentou fazer um de samurai, não deu certo. Voltou com Boruto ali, que já estava sendo publicado por outra pessoa ali. Por quê? Porque ele virou um apostador, que na minha opinião ele não tinha dado certo. Aí ele voltou à fórmula segura dele. A coisa mais comum, né? Coisa mais comum, assim, mangaka, você pegar obras muito consagradas, tem muitas que tem, tipo, um cara que só deu sorte, entre aspas, uma vez, só teve uma obra, tipo, muito bem sucedida, sabe? Não é todo mundo que é um Togashi, que faz um Yu Hakusho e um Hunter x Hunter, né? Cara, o Hiro Mashima, que todo mangá dele também faz sucesso, é uma coisa muito, muito rara lá no mercado, né? E, cara, falando dos mangás do Ashiro Ogimoto, eu acho muito legal que o perfil das obras que eles lançam vão de acordo com o perfil dos dois autores também. Eles tentam lançar sempre coisas que não são o mainstream da Jump, né? Acho que eles tentam passar isso na obra também, de que mesmo sendo aquele ambiente praticamente canibalista da Jump, que você tem que fazer sucesso, você tem que estar lá no topo dos rankings, você precisa entre aspas, se vender a fórmula, sabe? Você pode tentar fazer uma coisa que é mais sua cara e que ainda assim pode dar certo lá. E isso eu acho muito bacana, porque os 3 mangás que eles lançam durante a obra, todos eles têm uma característica um pouco ali, que não vão tão na mão ali de um One Piece, um Dragon Ball, etc. Que não é que são ruins, mas eles são meio que a base, né? A fórmula de sucesso. E eles tentam fugir um pouco disso, se espelhando neles próprios também, né? Porque é aquilo, cara, Death Note, eu acho que quando saiu, os caras não esperavam que fosse ser o sucesso que foi, né? Então, justamente pela diferença entre as outras obras da Jump. Exato. Vocês lembram das obras que são publicadas em Bakuman? Pelo menos da dupla principal? Eu lembro de alguns. Então, o primeiro deles é o do detetive lá, né? O Detetive Trap. Mas antes, né? Eles começam pelo one shot lá, né? Os one shots eu não vou lembrar, cara. Ele teve o Duas Terras, né? Isso. É um conceito muito pesado, muito forte, é mais pra, acho que, light novel, sim. Esse é o primeiro deles, né? É o primeiro, isso, o primeiro que eles apresentaram, que o Hattori ficou impressionado. Cara, essa história aqui, mas é muito pesada, não vai funcionar. Você lembra da história? Duas terras, não era uma terra paralela que uma pessoa tem a sua contraparte em outra terra? Isso, são 2 terras, E ele vende os órgãos, sei lá, ou sequestra a pessoa pra pegar os órgãos dele? Não lembro, coisa assim, eu lembro do título. É mais ou menos por aí mesmo, eles são 2 terras, uma é verdadeira, a outra realmente é um clone, né? E foi mais pra pedir falhas da sociedade, etc, como poluição em guerras, assim, então eles meio que jogaram tudo pra uma outra terra, né? Então é bem louco, assim, tem um personagem principal que o amor da vida dele morreu, mas aí tem uma mulher misteriosa idêntica a ela no outro mundo, sabe? Então é que nem o Marcel falou, as coisas são bem complexas, né? Eles sempre vão trabalhando mais ou menos por aí. Que esses one-shots, eles foram aprendendo com as dicas do Hattori, faz desse jeito, vamos tentar outra linha, vamos tentar desse jeito, e aí tentar avançar pra ganhar algum prêmio. Nem sempre eles ganham prêmios, né? Então, mas à medida da tentativa aí, eles vão aprendendo e vão seguir um caminho. O que importa no final é quando chega o Detetive Trap, que foi a primeira que foi serializada. O Hattori é um puta personagem, né? Acho que todo mundo sente ali quando ele deixa de ser editor deles, porque ele era o cara ali, o conselheiro foda ali, conseguia pegar as falhas. Acho muito legal de mostrar isso também, que às vezes você tem uma ideia boa, mas saber ouvir, né, sei lá, você que desenha, você que é roteirista, saber que às vezes, tipo, um cara de fora que entende daquilo, ele pode falar uma coisa e fazer sentido. Nem sempre ele tá falando uma coisa nada a ver só porque a sua ideia original parecia melhor, né? Então. Eu acho que eu não tenho essa relação do editor, né, mas eu tive essa relação enquanto publicação de obras acadêmicas, né? E você tem o orientador lá, né? Tanto na graduação, mestrado e paper que eu acabei publicando, sempre tem o palpite do orientador. E você tem que
escutar. Não é sobre, não sei. Não. O imitador sabe o que tá falando, sabe? Às vezes você tem que discutir um pouquinho, mas, né, é legal essa relação, porque o Hattori vê eles como pupilos, né? Olha, eu vou cuidar deles, sabe? É meio por aí. O Detective Trap, né, é a primeira obra que eles publicaram. Mas até eles publicarem Detective Trap, eles publicaram acho que 5 one-shots. E aí eles começaram a publicar Detective Trap. Só que quando eles começaram a publicar, o Hattori não foi o editor, né? Não foi. Quando eles conseguem a série, eles perdem o editor, é isso, né? Eles conseguem, aí o Moritaka, ele fica... O Mashiro, né? Ele fica hospitalizado. Porque era muita coisa pra ele ficar publicando. Ele ainda era estudante escolar, né? Quando eles começaram a publicar. Então ainda tem essa polêmica, sabe? Porque tem que lembrar que o editor-chefe da Jump, dessa revista, era o editor do tio do Mashiro, né? Então eles falaram, olha, vocês ainda estão na escola. Vamos suspender, deixar em ato essa revista até vocês se formarem. Essa condição. Aí entrou a greve lá dos caras lá, querendo... Não, eu tenho que voltar a revista. Né? Aí ninguém sabia que o tio tinha morrido, na verdade. Porque ninguém contou isso pra eles, né? Detective Trap foi a primeira que foi serializada, mas ela foi cancelada. Porque ela não aguentou os baixos números, né? Ela aguentou um tempinho, foi publicado, mas enfim, teve que ser cancelado. Não aguentou as baixas posições, né? Exato. E aí depois eles têm uma série de one-shots, né? Tem um até que é o Hitman 10, né? Que o Miura, que é o novo editor deles, né? Eles não tem mais o Hattori, né? O Miura. Ele meio que não entende qual que é o perfil deles e fala pro Takagi, escreve umas piadas aí. E aí o Mashiro, eles começam a publicar mangá de piada porque simplesmente o Miura, ele gostava, né? De coisa de piada, assim. É muito bizarro, cara. Aí eles ficam bravos, assim, que ele fica rindo de umas piadas que eles sabem que tá ruim. É muito besta, cara. E aí depois de vários one-shots, eles vão pra segunda obra serializada deles, né? Se eles lembram qual que é? É o PCP, né? Não tanto. É o que tem o negócio... É o PCP que tem o negócio dos crimes lá de... Tipo, não são crimes, né? Tipo, umas pegadinhas, os negócios, né? Mas teve o tanto. O Run Daihatsu tanto. Esse é o de piada, na verdade, né? É que eles pediram pra cancelar. Porque eles viram que não ia avançar nada. Então eles cancelaram. Aí veio o PCP. É o Perfect Crime Parody, né? Você tem razão. É o terceiro mangá deles, né? Que os jovens pais lá das criançadas falaram assim, má influência nesse negócio aqui. Mas eles dão uma suavizada, né? Mas eles decidem comprar a briga porque é bom. Eles formam uma série de crianças, adolescentes, né? Do ensino médio, que formam um clube do crime perfeito, né? Eles fazem meio que pegadinhas e a ideia deles é não serem pegos. É que nem o Marcelo falou, é fugir do padrão da Shonen Jump mesmo. E essa daí era de uma revista semanal, né? Eles acabaram mudando pra uma que não era semanal, né? Acho que é a Risho Jump, porque depois eles acabam serializando outra obra. E aí, pra não ficar muito pesados, eles acabaram fazendo PCP mensal, alguma coisa assim. Mas foi de grande sucesso deles, né? Porque continuou serializado por muito tempo, né? Porque veio o Reverse, né? É a última grande obra deles. E que a Jump iria lançar uma outra revista, né? E aí ia lançar o Reverse nessa nova revista. Só que aí eles fizeram aposta. Não. Reverse põe na Jump semanal. E vamos jogar o PCP lá nessa nova revista mensal aí. Então foi uma aposta. Deram certo. Foi uma briga, né? Eles lançaram um one shot, só que aí o Nizuma Eiji, ele também tava fazendo um one shot com um mangá novo, né? Era o Zombie Gun. E aí a aposta, os dois publicaram, né, o one shot. E aí, um deles recebeu mais votação que o outro sobre popularidade, né? Que no caso foi Reverse. Foi por muito pouco, assim, né? Primeiro foi publicado Zombie Gun como one shot, depois Reverse. E por 2 votos, o Reverse ficou mais popular, né? É porque eles dois votaram em si mesmos, né? Lógico. Mas aí eles ganham finalmente do Nizuma Eiji, porque eles nunca ganharam dele, né? E aí eles mostram a briga, né? Depois, o último arco é sobre a briga de serialização, né? De Zombie Gun versus Reverse, qual que fica em primeiro lugar, né? E aí eles dão pau no Nizuma Eiji. Eles finalmente conseguem publicar essa obra, o Reverse, que é um mangá sobre uma obra profunda. O plot é sobre um homem que entra em contato com o demônio das trevas e ganha poderes de um demônio. Olha só que curioso, onde a gente viu isso, né? Death Note, né? Então é sobre eles também, né? Então eles ficam muito famosos com o Reverse. Não já eram famosos, mas a popularidade é gritante, sabe? E aí eles ficam semanas em primeiro lugar.
E ainda tem o detalhe que o Hattori é o editor. Eles combinam toda a história deles, né, de publicação de mangá, e eles conseguem publicar e ganhar, né? Eu acho que o Reverse, ele é meio que a consolidação da obra de uma forma muito bem feita, porque você vai vendo, cara, não tinha como lá com o Trap eles chegarem no nível de um cara que era gênio. Tipo, eles nunca foram gênios. Eles realmente precisavam aprender, desenvolver o talento, a técnica, lapidar, né? Que é o que o Hattori tenta fazer com eles lá no começo. Eles vão lapidando com o One Shot, com as outras duas obras, não sei o quê. Chega no Reverse, eles estão no ápice. E eles só podem lançar Reverse porque eles estão, tipo, ali realmente no melhor momento da carreira deles, onde eles podem comprar uma briga com a Jump pra lançar na Jump, onde eles sabem que eles estão no nível que eles podem bater de frente com o Eiji. O legal é que, assim, é a obra que, além de representar o Death Note, né, igual você falou, tem o rolê de representar Death Note até na questão da duração. Não sei se vocês lembram que eles decidem acabar o mangá quando ele tá, tipo, no auge do sucesso, uma coisa que é negada pra muitos autores de muito sucesso, que não conseguem, sabe? Tipo, tem histórias de que, por exemplo, o Togashi fez o último arco de Hakusho de qualquer jeito porque ele foi forçado a fazer. E ali eles mostrando, tipo, pegando até essa face aí da Jump, que é uma coisa que, pô, é zoado, cara, a obra é do cara, o cara quer terminar a obra dele da forma que ele pensou, e a Jump quer esticar, quer deixar com a barriga, não sei o quê, e aí eles fazerem essa sacada no final do mangá de, não, a nossa obra é o nosso maior sucesso, mas acho que quer terminar com não sei quantos volumes, porque nossa obra é isso, não importa os sucessos que ela tá fazendo. Pô, é sensacional, eu gosto muito. Dragon Ball Z tem isso também, né? A gente já falou aqui, mas o Akira Toriyama, ele queria encerrar várias vezes Dragon Ball. E aí, não, vamos mais um arco, sabe? Até por isso que o anime começou se chamando Dragon Ball Z, porque ele queria encerrar mesmo. É que é a última letra do alfabeto, né? Não sei se você já leu a enciclopédia do Dragon Ball. Eu tenho ela aqui da Conrad, né? Muito bom. Ele fala que ele colocou o Gohan como protagonista no começo do arco do Majin Buu, porque ele achou que aí a popularidade ia cair, ele ia poder terminar o mangá. Cara, e caiu mesmo, só que aí os editores mandaram trazer o Goku de volta, né? Muito bom. O Bakuman, ele tem essa crítica sobre, de novo, né, sobre a realidade do mercado, né? Então os editores, eles participam muito, né? Eles dão palpites, né? Às vezes errado. É o que eles mostram com Miura. E aí eles têm que confrontar. Mas Bakuman tem muitas dessas discussões. Eu acho que tem duas que me movem, né? A primeira é, o quanto você tá disposto a se sacrificar pelo seu sonho? O quanto que você tá disposto a enfrentar esse sonho e correr atrás, né? Uma coisa é eles inocentes sonhando publicar no mangá, olhando pro Hattori com olhos brilhando, né? Outra coisa é eles, sabe, 8, 9 anos depois, loucaços, sabe, escrevendo, roteirizando, e muito mais profissionais do que quando eles começaram, né? Então, de novo, olha os percalços que eles percorreram até chegar lá. O sonho, é muito legal você sonhar, é muito legal você falar, você tal coisa, você criador de conteúdo, você influenciador, você podcaster, você desenvolvedor de jogos, sei lá, criar uma obra, né? Algo autoral, né? Mas o quanto você tá disposto a se sacrificar pra chegar lá? Então, tem esse primeiro detalhe. De novo, não tô falando de meritocracia aqui, tá? E ainda quer dizer que você pode sacrificar e pode não dar certo. Bakuman ainda é uma grande aposta. Eles são uma grande aposta, né? Pode dar tudo errado, mas eles se arriscam o tempo todo. Por isso que é tão às vezes, né? Bakuman dá um apertinho no coração, assim, sabe? De ver eles se fudendo tanto por trás do sonho, sabe? E você vê que no final do anime e no mangá, o sonho se realiza. Uma história ali que é achar os dubladores da adaptação em anime do Reverse. Quem vai se dublar a protagonista. Aí tem toda uma batalha da dubladora principal, a escolha. E todo mundo sabe dessa promessa. A Miho vai ser a dubladora pra que ela se case com o Mashiro. E todo mundo torcendo. Mas um monte de gente torcendo contra. E toda essa questão. E no fim, aquele parzinho que deu certo, né? E isso que me deixa assim... Sempre fico lembrando do live action do Bakuman. A adaptação, ele não consegue chegar tão ao fim, né? Porque ela ela tem que acabar, né? E é só um filme. É aquela questão. Eu não sei se eu acho o final bom... triste ou não, né? Porque ele é realista, na verdade. Do live action, né? Do live action. Putz, eu nunca vi o live action. Assim, o final eu vou te falar, tá, Marcelo? Não me preocupo, pode falar. Tem toda a questão, tem até uma batalha lá do Hashiro Gimuto com a Eiji, bem bonito, né? Da forma como eles batalham, com canetas, pincéis e tudo mais. E no fim chega a questão, olha, a Miho já tinha aquele sonho, eu vou ter que fazer ser dubladora. E o Mashiro tá lá. Também estou no meu sonho, porque eu quero ser um mangaka profissional, uma carreira alta, um mangá assim, nível top 1.
E no fim eles decidem, eu vou seguir meu sonho e não vou te esperar. E outro também, eu vou seguir meu sonho também e não vou te esperar. E cada um segue o seu caminho. Então a gente sabe se no fim eles vão se encontrar novamente e virar um casal e seguir esse sonho, essa promessa que eles fizeram juntos. Isso me lembra muito um filme que eu gosto muito, mas eu não vou falar que filme é, porque senão é um puta spoiler. Tá? Cuidado. Ok. Não, mas olha só, o live action, primeiro, é um dos melhores live actions de anime que existem, porque é mais baseado na realidade do que na ficção, né? Mas os personagens estão bem parecidos. E eles dão uma passada de pano ali pelo fato de eles serem adolescentes, porque eles estão na faculdade, não no colégio. Então eles já são mais velhos, né? E tem que não sei, falou, tem uma cena maravilhosa da luta do Nishima com eles, porque Bakuman não é sobre luta, mas como é que eles vão fazer uma cena de luta de um mangá que não é de luta, né? Então, é sobre a passagem das semanas, né, e dos tops e como é que eles, sabe, vão de luta, é maravilhoso, tá? Mas o live action, ele adapta os primeiros arcos do mangá, é até o Mashiro ficar doente. Então, o grande plot do filme é esse, sobre o esforço dele versus ele ficar doente. Então, por isso que ele não vai até o final da obra original. Ele vai até uma parte, né? Então é adaptado. Se vai ter continuação ou não, possivelmente não. Duvido que tenha, porque o live action de 2015. Agora já faz 10 anos, né? Caralho, 2015 faz 10 anos. Velho. Mas eu recomendo assistir. Procurar. O anime, ele pega o mangá inteiro? Eu só li o mangá. Então, são 3 temporadas, né? Então, a primeira temporada pega tudo mangá, a segunda também. E eu tenho a impressão que ele dá um pulo pra chegar nos arcos finais na terceira temporada, né? Que é a questão do reverse e da dublagem. Eu ouso dizer que pega. São 75 episódios, velho. Eu acho que pega assim. Mas eu concordo com o Seijo que o final da obra, eu acho uma obra justa, tá? O Bakuman é uma obra muito justa. Só que é muito mais gostoso ler, a experiência de lê-la é muito melhor do que chegar no final e ver a conclusão. Porque é sobre você acompanhar a jornada e não você ver o desfecho. O desfecho, acho que você espera que isso aconteça, mas então não importa muito. Mas os percalços, você acompanha eles. Você acompanha o Bakuman deles por anos, né? Você acompanha o Mashiro, o Takagi, até a outra menina que é a esposa do Takagi. Eu até esqueci o nome dela, coitada. Miyoshi, né? A gente esqueceu dela tanto quanto os autores menosprezam ela, né? Personagem mais injustiçada da obra, né? O final, eu acho que ele é um pouco corrido. Esse arco final poderia facilmente ser substituído. Não substituir o arco final, mas eu acho que ele poderia ser maior e tirar esse arco do autor que, sabe, fica lendo obra coisa da internet e tal. Isso poderia ter tirado e ter tido mais foco no final mesmo. Sabe, parecia que eles, não, a gente vai encerrar agora Bakuman e bora, sabe? Então em 5, 6 capítulos eles encerram. Essa briga do Reverse com o Zumbigan, ela é rápida na obra. Ela não se prolonga muito. E o desfecho, sabe, a briga final deles com o Eiji Nishima, né? Eu acho que ela poderia ter sido melhor. E essa parte da Azuki indo dublar, etc., apesar de ter uma apreensão, pô, eles conquistaram o que eles estavam esperando. Mas a Azuki não. Então, tipo, eu não ligo muito pra ela, sabe? Eu ligo pra eles. Então, eu meio que não importo muito sobre ela tá correndo a transição, porque eles não exploram muito ainda a jornada dela. Isso aí é um erro, né, da obra, assim, ela aparece muito pouco. Tivesse acompanhado mais ela durante a obra, talvez a gente se importasse mais no final. Então, não é que eu não me importo com ela. Eu acho que os autores, no geral, e isso é um problema desses autores, tá? Porque Death Note tem o mesmo problema. Eles tratam muito mal os personagens femininos. A Miyoshi, ela é um personagem que existe só pra dar suporte pro Takagi, sabe? É bem machista. A Azuki também é personagem bem... É a personagem que é bem delicada, etc, sabe? Tem o ar de princesa somente pra casar com Mashiro. Então, eles não exploram ela, sabe? Muito pouco, exploram muito pouco ela correndo atrás dos próprios sonhos, sabe? Quanto que ela teve que se ferrar também pra se tornar Seiyu. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, beleza, não leio a obra há muitos anos, mas faz todo sentido o que você falou. Ainda mais considerando o Death Note, né? A Misa é mó personagem desperdiçada. É uma personagem completamente submissa, né? O Kira, né? O
Akira. Então, eu me incomodo com o final por causa disso, assim, mas não é porque, ai meu Deus, é um grande incômodo. Eu acho que poderia ter sido melhor, mas, de novo, Bakuman é sobre a jornada. Acho que eles encerram muito rápido, assim, e não tem um grande desfecho, sabe, a obra no final. Ela só é bem linear nesse ponto, sabe? É o Mashiro, de fato, concluindo o sonho do Busca Azul, que eles têm o primeiro beijo e é isso, sabe? E eu acho que, assim, eu, pelo menos, quando eu leio uma coisa que é mais uma parada, assim, slice of life, ter um final ali normal, vamos dizer assim, é o que eu espero. Porque eu não quero um final cagado, sabe? Uma coisa que mude tudo que seria o conceito da obra. Como, por exemplo, o Sag Drop. Não leiam um Sag Drop. Agora, no caso do Bakuman, é ali, tá dentro do aceitável e exatamente. Eu acho que a parada de todo Slice of Life é isso. Você curtir a jornada. Se você pega, assim, um shonenzinho de batalha, sei lá, o shonenzinho faz parecer que eu não gosto, né? O final é muito importante, por mais que o caminho também seja. Então, às vezes, você tem ali todo um personagem com um objetivo lá foda, não sei o que, luta contra todo mundo, e o final é meio zoado, parece que a obra não vale a pena. Pra Slice of Life, eu acho que isso não se aplica, por isso que a gente acaba não se incomodando, sabe, com esse tipo de coisa. Então, mas tem o detalhe que você acompanha Bakuman por anos, né? Eu li a obra sendo serializada. Então, eu acompanhei Bakuman por anos. E eu acompanhei eles crescendo. O próprio autor, os autores, eles desenvolvem traços melhores pro personagem pra mostrar a evolução deles. Então, você sai de eles, de novo, inocente pra muito maduros e profissionais no final. Você se orgulha deles, né? Dá um aperto no coração você se despedir deles. É esse o sentimento de quando você termina de ler Bakuman. Não é sobre, ai, caramba, que incrível. Tipo, dá um aperto que você tá se despedindo, né? Você acompanha a jornada deles. Tá? É isso que eu tenho o sentimento final do mangá. É uma obra muito gostosa de ser lida. Mas o final poderia ter sido um pouquinho melhor. Assim, poderia ter dado um desfecho maior, assim, sabe? Ter terminado com aquela empolgação máxima, assim. Eu acho que falta um pouco disso mesmo. Tem uma última coisa que eu queria discutir. Bakuman, ele traz vários tópicos de discussão. Uma delas é sobre como que eles decidem por onde que eles vão seguir. É um dilema. A gente segue a arte ou a gente segue o mercado? Ou a gente segue o que a gente faz por amor, né? A gente vai criar utilizando o amor ou a gente vai criar baseado no que vende? Os autores têm esse dilema. E esse dilema existe na vida real, né? Com tudo. Produtor de conteúdo aí fica fazendo coisa viral, né? Etc. Só vive de coisa viral. É realmente algo autoral ou é pra você... É realmente o que você quer fazer? É o que te motiva? Ou é porque dá like, dá curtida, etc, né? Produtor de conteúdo de vídeo, né? Pode ser podcaster também. Qual que é esse dilema? Poxa, eu acho que isso é uma parada muito complexa, mas eu entendo que existe uma necessidade muitas vezes de um equilíbrio, principalmente quando você é uma pessoa que ainda não tá com o seu nome feito naquilo que você quer fazer. Então eu acho que você tem que buscar o que você gosta, que é a sua identidade, e saber utilizar dos meios daquela mídia que você quer trabalhar, que facilitem você mostrar a sua identidade. Então, é aquilo de você quer fazer um vídeo pro YouTube. Primeiro, você quer fazer um vídeo do quê? O que você quer fazer? O que você gostaria de falar? Por que você acha que aquilo seria interessante? E não falar sobre algo que todo mundo tá falando. Acho que isso é importante. Mas aí, a forma de falar, poxa, como que eu posso fazer isso? O tempo de vídeo, como que eu deixo um cenário legal, uma iluminação, como que eu faço um roteiro? Essas coisas aí sim, eu acho que dá pra você pegar um pouco do que o mercado tem, lógico, sempre, se você puder agregar dentro daquilo, beleza. Mas assim, pegar um pouco de como é feito pra aprender a fazer, mas falando de coisas que você tem interesse real, que você realmente gosta, é o que vai te trazer o sucesso. Acho que você falar de qualquer coisa, tentar fazer qualquer coisa num vídeo, num podcast, desenhando um mangá, o que for, é só porque você acha que aquilo vai te trazer sucesso, isso aí não vai dar certo porque você não consegue manter aquilo a longo prazo. A coisa só dura quando é algo que você realmente se importa, né? É necessidade, né? Assim, nem sempre dá pra fazer algo disruptivo. Então, assim, a gente tem que pagar contas, né? E a conta, no caso, seria atingir resultado num tempo curto e de forma segura. E seguir o mercado, né? Fazer o quê? Às vezes não dá tempo a ficar parando, montar uma superprodução e que, legal, fiz algo que eu queria e não deu nada. Não pagou minhas contas? Não. Então, quando você é pequeno, quando você não é uma referência no mercado, não tem jeito, você tem que seguir o mercado. Exato.
E eu acho que Bakuman fala sobre isso, sabe? Até eles chegarem a publicar Reverse, eles passam por muitas obras. E o próprio Hattori falou, quando eles tentam pensar na obra que eles vão publicar. Eles falam, olha, pensem em todas as obras que vocês publicaram até agora. Reverse é um conjunto de todas as experiências que eles fizeram até lá. E eles começaram por algo muito autoral, e eles foram batendo a cabeça com algo autoral, com todas as obras complexas, etc., que era muito difícil para os leitores acompanhar, até chegar em Detective Trap, que era algo mais parecido com a Shonen Jump, para depois fazer algo mais light, etc, e vender, e etc, e se adaptar, mas aí conseguir fazer algo autoral deles. E eu acredito que o caminho tá no meio termo mesmo, né? Não dá pra você fazer algo muito autoral, mas você precisa ter um grau de autoral, tal qual como você também precisa ter um grau de, olha, eu vou seguir por um caminho que é mais estabelecido, é mais já testado, né, pelo mercado, pela indústria, né? Já tá validado, né? Então é muito mais seguro você ir por aí. Tem que ser um meio termo desses dois pontos, sabe? É aquilo que a gente fala muito, eu pelo menos falo muito sobre shonen de batalha, assim. Cara, você não precisa fazer o novo One Piece nem o novo Dragon Ball, mas o seu mangá, seu anime, tem que ter alguma coisa dele, assim. Ele vai ter vai ter torneio, vai ter power-up, não sei o quê, despertar alguma coisa de protagonismo, um time de heróis, não sei o quê. Tudo isso a gente já sabe, tá ali dentro do pacote. Mas o que ele vai ter que é dele, entendeu? Porque quando você lê, não sei se vocês pensam mesmo, mas quando você lê um shonen que ele é muito genérico, você já olha, você já sabe, pô, isso aqui eu já vi em todo lugar, é a mesma coisa com uma carinha um pouquinho diferente. E quando você lê um que tem alguma coisa só dele, ele vai te prender mais. Então é isso, você ter o equilíbrio entre as duas coisas, entre saber a fórmula e saber colocar a sua identidade naquela fórmula, né? Uhum. Bakuman é essa obra que eu acho que é super recomendada pra qualquer fã de animes e mangá, sabe? Leiam Bakuman, vejam Bakuman, porque você vai aprender mais sobre esse mercado, você vai entender mais o que os autores passam, sabe? Você vai entender mais sobre o background de outras obras, e historicamente até, né? Porque até o tio do Mashiro também publicava uma obra que era muito baseada que era na época, assim por diante, né? Pra quem já leu mangá, eu super recomendo ver o live action, tá? Eu acho que a cena final do live action é muito bonitinha, deles começando a desenhar na lousa, depois procurem no YouTube, e aí mostra uma prateleira do Mashiro cheia de mangás, mostra vários mangás da Shonen Jump, vários. Inclusive, mangás que são publicados no Bakuman, né? Mostra Crawl, mostra PCP lá, mostra um monte de coisa, né? Como com encadernado, né? Então também é uma homenagem aos mangás da Shonen Jump. E toda essa história, e todos os mangascas que se esforçaram tanto pra publicar, sabe? Então eu acho muito bonito todo esse contexto. E pra você que ouviu até agora, bom, não deixe de comentar conosco todas as suas impressões sobre esse podcast, tá? De novo, comente no YouTube, no Spotify, entre no servidor do Discord, converse conosco, lá na thread a gente tá disponível pra conversar. Comente também sobre quais são os personagens favoritos, quais as obras favoritas de Bakuman lá dentro, o que você mais gostou, o que você não gostou, todos esses dilemas, tá? A gente tá esperando pra saber suas opiniões, certo? Então acho que é isso, gente. Valeu, até a próxima. Falou, gente. Isso aí, galera.